Olá você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre o episódio 18 da sexta temporada de Supergirl e a série que já tá chegando na sua reta final, falta bem pouquinho pra gente descobrir como a série vai terminar. Teve algumas coisas interessantes aqui nesse episódio, né, como por exemplo a morte do William, coisa que já tava todo mundo esperando que fosse acontecer. Então vamos lá conversar sobre tudo que aconteceu aqui em mais um episódio de Supergirl. Bom pessoal, nesse episódio aqui nós vamos ter a descoberta do Totem da Verdade e a Nyxly, que vai conseguir controlar os poderes dele e vai usar isso para arrancar algumas verdades do Lex. Ela vai tentar descobrir se toda essa coisa dele aí de sentimentos, de amor, se tudo isso que ele tá dizendo é de fato verdade. E olha, se o Totem não estiver com defeito, tudo que o Lex falou aqui sobre os sentimentos dele a respeito da Nyxly de fato é verdade. Apesar de eu ficar bastante desconfiada sobre isso, né, eu comentei sobre isso aqui no vídeo do episódio passado. Isso é algo que ainda me causa estranheza, né? Saber toda essa coisa aí sobre esses sentimentos do Lex, coisa que pra mim não faz muito sentido, não é algo que é do perfil do personagem e sinceramente eu acho que a série tá forçando demais. Alguma coisa lá no fundo da minha cabeça diz que ainda existe a possibilidade do Lex estar mentindo, tá tentando enganar a Nyxly de alguma forma, mas já que a série decidiu fazer as coisas dessa forma, né? Resta a gente acompanhar pra ver como é que vai ser o destino final aí desses dois. E mais uma vez o Brainy vai ter um dilema próprio para lidar aqui na série com relação a essas informações dele do futuro, né? A gente viu algo um pouco parecido acontecendo ali na quinta temporada, isso me lembrou bastante toda aquela situação ali do Leviatã, onde ele tinha que lidar sozinho com as consequências, né? E com toda essa responsabilidade do que ele precisa fazer. Aqui nesse caso ele precisa partir e muito provavelmente comprometer a própria existência dele, o que é algo que vai causar vários sentimentos nele e eu não sei qual foi a impressão que vocês tiveram aqui sobre essa coisa toda a respeito do Brainy, mas me pareceu um pouco demais a série querer expandir ainda mais o arco do personagem nessa altura do campeonato, né? Afinal de contas a gente já tem toda essa questão aqui da Allstone, dos Totens, da Nyxly, até do Lex para ter que lidar aqui e a gente ainda vai ter essa questão do Brainy para ser encerrada ali no último episódio da série, muito provavelmente, e eu honestamente achava que o arco do Brainy já tinha sido encerrado ali na quinta temporada, né, com todo aquele desfecho que a gente teve ali sobre ele, mas a série resolveu dar mais alguma participação aqui, provavelmente relevante para ele aqui nesse finalzinho da série. Vamos ver o que eles estão reservando aí pro Brainy, né, pro final do personagem e muito provavelmente toda essa questão dele vai ser algo ligado a esse retorno da Legião ali no último episódio. E toda essa coisa de maternidade traz novidades não só para Alex, mas também pro relacionamento da Kara com a sua irmã, né? A gente viu aqui que a Kara acabou ultrapassando um pouco alguns limites na tentativa de proteger a Esme, o que é totalmente natural, afinal de contas ela já passou por uma situação semelhante, né, à dela, mas eu entendo também o lado da Alex, né? Afinal de contas a Alex é a mãe da menina, então é ela que tem que de fato, né, decidir quais são as coisas que ela acha melhor para sua filha. Isso é algo curioso porque são coisas que acabam acontecendo na vida real também, independente dessa coisa toda de alienígena que a série traz aqui, mas ainda assim a gente sabe que na vida real, muitas vezes na tentativa de defender, de proteger as pessoas que você ama, você acaba ultrapassando alguns limites, coisa que não é saudável pra ninguém, né? E no caso aqui da série, isso acaba não sendo saudável nem pra relação da Alex como mãe da Esme e muito menos pra relação da Kara com a Alex como irmãs, né? Então, achei interessante a série trabalhar um pouco disso aqui e é algo que acaba servindo pra gente refletir também. Nós tivemos poucas cenas de ação aqui nesse episódio, né? Em outros episódios a gente teve um pouco mais disso, mas aqui não, foi um episódio um pouco mais parado nesse sentido, né, de ação, mas ainda assim na cena de embate que nós tivemos aqui da Nyxly com a Kara e os super amigos, a Supergirl conseguiu recuperar alguns totens ali que estavam na posse da Nyxly, o que eu achei que não ia acontecer ainda, mas pelo menos até aqui a Supergirl tá na vantagem nessa disputa pelos totens. E apesar desse ter sido um episódio um pouco mais parado, certamente o final dele foi algo mais interessante da
gente vê, né, sobre o William e tudo que aconteceu ali no desfecho do personagem. E o mais curioso sobre essa coisa toda a respeito da morte do William é que indiretamente a Andrea foi responsável pela morte dele, né? E foi interessante também a gente ver aquela conversa entre os dois ali no começo do episódio. Basicamente o William resumiu tudo que eu havia falado sobre a Andrea no vídeo sobre o episódio passado, né? Essa coisa toda dela querer atingir a todo custo os seus objetivos, sem pensar como ela ia fazer isso, né? Fazendo mais parecer a Catco uma revista de fofoca do que um local de jornalismo. E o pior disso tudo é que essa loucura toda da Andrea de querer a todo custo aquelas informações sobre o Lex acabaram tendo consequências muito graves aqui, né? E que no final das contas eu acho que ela vai colocar a mão na consciência e vai pensar um pouco melhor sobre como ela tá agindo, porque afinal de contas o William acabou morrendo por culpa dela, né? Naquele momento ali em que o Lex invade a fortaleza atrás da Esme, o William tá lá e o Lex acaba partindo por vingança, né? Por achar que quem expôs ali os diários dele foi o William, quando na verdade foi a Andrea. E olha, apesar de muita gente não gostar do personagem aqui na série, ver o William morrendo foi bem angustiante, tanto pelo fato da morte dele ter sido algo que não foi culpa dele, né? O cara acabou morrendo de graça ali por culpa da Andrea. Ele não conseguiu impedir que o Lex raptasse a Esme e ainda por cima ele gravou a própria morte, né? Então foi uma situação bem complicada, né? A gente imaginar uma pessoa gravando a própria morte. Ele acabou conseguindo enviar o vídeo para Andrea a tempo dela ver o que estava acontecendo ali, né? E eu acho que isso vai ser algo bem pesado para a consciência dela. Eu fico imaginando como seria isso na vida real, né? Você perceber que você foi responsável indiretamente ou diretamente pela morte de alguém é algo bem pesado para alguém ter que lidar. A morte do William não foi exatamente uma surpresa, a não ser que você não estivesse acompanhando o vazamento das imagens que tiveram aí do final da série. Então tudo indicava que realmente seria ele a pessoa que morreria nessa temporada. Inclusive eu reafirmei isso aqui no vídeo passado, mas ainda assim eu não imaginei que o contexto da morte dele seria esse, né, por culpa da Andrea. Então isso acabou me surpreendendo, apesar da morte em si não ter sido uma surpresa. E agora que a Esme foi sequestrada e o Totem, né, se manifestou ali na pele dela como uma tatuagem, eu não sei exatamente como é que os roteiristas vão fazer sobre essa coisa toda de controlar o Totem, de passar no teste do Totem. Eu não sei também se o fato do Totem ter aparecido ali como uma tatuagem dela, se isso em si já é o próprio teste ali pro Totem do amor. Enfim, não sei como é que essa coisa toda vai se desenrolar no próximo episódio. Agora resta pouco para a série terminar, a gente só tem agora o Totem do destino para ser descoberto, o que tem tudo a ver com o final da série, porque afinal de contas é no final que a gente acaba sabendo qual vai ser o destino final de cada um dos personagens, né? Então fala para mim nos comentários como você acha que vai terminar a série, como você acha que vai ser esse teste para dominar o Totem do destino. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sino das notificações e também deixa seu joinha para você poder ajudar o nosso canal a ser conhecido por mais pessoas aqui no YouTube. E além desse plot principal aqui da série sobre a Stone e a Nyxly, parece que não tem tanta coisa assim para ser resolvida daqui pro último episódio. O próprio arco da Kara parece que já tá bem resolvido até aqui, pelo menos até o momento a série não demonstrou sinais de que vai introduzir alguma coisa muito diferente sobre ela, o que eu não sei exatamente se é algo bom ou ruim, né? Porque afinal de contas ela é a personagem principal, então se não tiver muita coisa sobre ela no último episódio, pode acabar sendo um pouco frustrante. Por outro lado, se eles introduzirem coisas muito novas daqui pro último episódio, pode ser que não seja tão agradável assim, né? Dependendo do que eles podem fazer. A não ser que eles estejam preparando uma espécie de truque na manga, né, para esse último episódio, além dessa questão do retorno do Mon-El e do Win, que praticamente todo mundo já sabe que vai acontecer. Só resta a gente aguardar para ver como é que vai terminar toda essa história. Galera, esse aqui foi o meu vídeo sobre o episódio 18 da 6ª temporada de Supergirl. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá!